no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Todos juntos. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Só até aqui. Pai, nós apresentamos essa palavra e declaramos que ela será uma verdade sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que impede essa palavra de produzir arrependimento, entendimento ou compreensão, que caia por terra. Que todo espírito que não te adora e não te glorifica seja dissipado, repreendido deste lugar. Que os teus anjos cerquem esta casa, esta igreja, com espada de fogo desembainhada, e essa palavra vai e produza em nós o eterno peso da tua glória, e ela possa ecoar até a eternidade, para que somente o teu nome seja exaltado e glorificado para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga: dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pode se sentar, meus irmãos. É quase impossível ler o capítulo 18 e desassociá-lo do capítulo 17. E é também impossível não fazer uma conexão do 18 com o capítulo 19. Há um nível de revelação nesta palavra a cada um nesta noite, que eu gostaria de compartilhar ao teu coração em nome de Jesus. O capítulo 18, no versículo 1, tem uma promessa de Deus embutida. Diga: promessa. Diga: Deus tem uma promessa. Às vezes nós lemos a palavra tão rápido e nos desapercebemos que dentro de uma palavra, de um versículo, existe uma promessa. Amém? Aqui há uma promessa de Deus revelada, um convite de Deus para uma realidade, e Ele está dizendo naquele momento que algo vai acontecer. Você está aí ou não? É tipo assim, uma janela, é uma fotografia, é uma revelação de um futuro que está lá na frente, mas que já existe. Amém? Quando Deus fala ao nosso coração, quando Ele libera uma palavra, embora dentro de nossa realidade aqui e agora pareça não acontecer, mas uma promessa é Deus lá no futuro, com algo que Ele já fez, que Ele já preparou, e Ele está vindo no tempo do agora e dizendo: já está pronto. Embora hoje eu não veja, mas Deus está dizendo: aquilo que eu estabeleci como promessa já está pronto. Amém? Tem coisas que Deus te mostra em sonhos, há coisas que Deus traz revelação, há coisas que você lê na palavra e enche o teu espírito com alegria incondicional, e você fala: meu Deus, que palavra é essa? É Deus falando. Sim ou não? Trazendo a você o que? Uma revelação, trazendo a você e a mim uma promessa. E aqui tem uma promessa. Uma promessa é um fato que ainda vai acontecer no futuro, mas que já se manifesta no presente, dentro de uma realidade de agora. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quando Deus fala, Ele já foi lá na frente, já foi lá no futuro, já deixou tudo pronto, e Ele só vem aqui no presente para dizer: ei, tem uma promessa, mas eu já fiz lá na frente.
parece que não aconteceu nada, parece que está fora de cogitação, mas Deus já foi lá no futuro e já preparou tudo. O que Deus falou do seu futuro não vai ser feito, porque já está pronto. Amém? Repete comigo: o que Deus falou já é. De novo, o que Deus falou já é. Pode ser que agora pareça distante, mas se Deus falou, já é. Irmão, só aqui, se eu parasse, já estava tudo certo. É Deus falando para você: ó, aquilo que para você é impossível, já é. Aquilo que para você é distante, já é. Aquilo que ainda não existe dentro da tua realidade, eu já fiz, já é e pronto. Você está aí ou não? Me ajuda a pregar essa noite, vai. Você está olhando para uma realidade futura, mas que já está se manifestando. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai lá no futuro, ela prepara tudo, e Deus vai fazendo com que você vai sendo preparado para viver o que Ele diz. Amém? Agora, por que Deus fala de uma coisa futura no hoje? É porque Ele está falando de algo que Ele já fez e que já vai acontecer, se você obedecer. Existem promessas que não acontecem na vida de alguém? Existe. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus mentiu, não é porque Deus é homem para que minta, não é porque Deus é filho do homem para que se arrependa, é porque nós saímos do caminho da obediência para fazer a nossa vontade. Deus fala: vai por aqui, aí você pensa assim no intelecto: não, mas por aqui é mais rápido, por aqui é mais fácil, por aqui eu consigo contemplar, por aqui eu consigo tocar. Ei, nós andamos por fé, nós não andamos por vista. Glória a Deus. Por que Deus não mostra todo o caminho? Porque o caminho se chama processo, e aí Ele não vai mostrar. Amém? E por que precisa do processo? Porque você precisa ser preparado para aquilo que Deus já tem. Então não é sobre o que Deus tem, não é sobre o que Deus disse, é sobre uma preparação que precisa acontecer onde? Dentro de nós. Se Deus fizer assim, ó, acontece agora. A questão não é sobre o que vai acontecer do lado de fora, porque Deus está muito mais preocupado, se é que eu posso dizer assim, com quem você se torna, do que com aquilo que vem na tua mão, com aquilo que você conquista. Porque vidas, a sua vida vale mais do que aquilo que Deus prometeu para você. Amém? Então Deus, Ele vai nos preparando para uma realidade que ainda não chegou. Deixa eu te ajudar a entender. Você ainda não está pronto para aquilo que Deus falou. Amém? É por isso que muita coisa parece que demora. Não é que o que Deus falou demora, é porque a gente demora para entender que Deus está fazendo algo, e primeiro precisa acontecer onde? Dentro de nós. Deus pode chamar a existência agora, se Ele quiser, mas aí eu te pergunto: você vai estar pronto? Se Deus fizer aquilo que Ele te prometeu agora, você vai estar pronto? Você vai ter maturidade para, de fato, estar aonde Deus disse? Você vai ter sabedoria, inteligência, compreensão, maturidade para estar no cenário profético que Deus te prometeu, que Ele disse, que Ele declarou? Esse é o problema. E aí a gente tem pressa, porque a gente quer que aconteça ontem. É incrível, porque às vezes as pessoas, elas vêm para a igreja e elas querem que Deus faça. Ela andou dando cabeçada 30, 40, 50 anos, aí ela vem para a igreja e ela quer que Deus faça num minuto. Ela passou 40 anos dando cabeçada, tomando decisões erradas, fazendo o que Deus não disse, entrando pelo caminho que Deus não ordenou, e ela chega aqui na igreja ontem e ela fala assim: Deus, por que não aconteceu ainda? Porque você não está pronto para aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, você precisa saber que o versículo 1 do capítulo 18 esconde uma realidade. Que realidade?
quando ele diz no terceiro ano, está dizendo assim: já passaram 3 anos. Olha isso. Então, olha só, você ainda não está pronto para aquilo que Deus falou. Então ele está fazendo o quê? Nos preparando para um tempo. E aqui, o que eu observo? Que você tem que saber que esse versículo, ele esconde também uma realidade. Ele aponta para um futuro, da chuva que vai vir, mas ele aponta também para uma realidade de 3 anos que passaram, 3 anos embutidos. Se você quiser entender por que ele chegou nesse momento e Deus fala com ele sobre uma promessa, você tem que andar 3 anos para trás, para entender que Deus o habilita em 3 anos para viver uma nova realidade. Você está aí ou não? Então Deus, o processo é um momento em que Deus vai nos habilitando para viver uma nova realidade. Você está aí ou não? Então o que eu tenho que entender, e que nós temos que entender, é que Israel estava vendo o capítulo 17, versículo 1 e 2, Israel estava vivendo um momento extremamente perigoso. Por quê? Porque Acabe estava assumindo um governo e uma posição. Eu entendo que hoje, esse dia de Santa Ceia, é um dia muito relevante no mundo espiritual. Deus está virando um ciclo nos estados do país. Deus está virando um novo tempo. Deus está colocando os estados dessa nação num novo ciclo, numa nova estação, e Ele vai começar a estruturar a nação, porque Ele está fazendo algo novo. E eu declaro que assim como Acabe assumiu o governo de Israel e começou a governar, mas ele começou a governar para ele, e ele começa a fazer alianças equivocadas. Acabe até que tem um bom coração, Acabe até que tem uma boa intenção, o problema são as decisões que ele vai tomando. Amado, preste atenção, não adianta ter boa intenção se você fizer alianças equivocadas, com pessoas equivocadas, com pessoas que não têm a aliança que você tem com Deus. Você está aí ou não? Acabe começa a governar e faz uma aliança com um rei chamado Etbaal. Tem um bom coração, tem uma boa intenção, mas faz uma aliança com um rei maligno, que carrega consigo uma cultura maligna, que carrega consigo um estágio espiritual maligno, que vem embutido em tudo isso. Ainda é pior do que o rei Etbaal. Olha só, Acabe então assume o governo. Então ele está estabelecendo agora em Israel uma aliança política e uma aliança espiritual com o rei Etbaal. Ele está fazendo uma aliança equivocada. Quando ele faz isto, ele está quebrando um mandamento, um princípio da lei mosaica, que dizia que não poderia haver casamentos. Está falando de todo mundo, mas o rei é ainda pior, porque o rei estabelece o quê? A autonomia e a autoridade sobre territórios. Aí existe uma palavra de Deus, um mandamento mosaico de Deus, falando o seguinte: que nem um homem, nenhuma mulher deveria casar com estrangeiros. Só que Acabe, ele não está percebendo, ele está de olho em uma aliança, porque ele quer fazer o quê? Estabelecer um reino forte. Aí o que ele pensa? Vou fazer aliança com Etbaal, ele é um rei forte, ele é um rei poderoso, então eu vou fazer uma aliança com ele, porque assim eu fortaleço a Israel. Mas o que acontece é que ele está quebrando um princípio espiritual para fazer uma aliança com um rei equivocado, e pior que isso, ele vai estabelecer um casamento com a filha do rei Etbaal. Irmãos, um abismo chama outro abismo, é ou não é? Fez aliança equivocada com Etbaal, e agora vai se casar
com a filha do rei Etibaal. Irmão, se o negócio estava feio, vai ficar pior ainda. Glória a Deus. Então, ele quebra um princípio. E por que ele quebra um princípio? Porque Satanás, ele vem para confundir você. Satanás, ele não vai vir de chifre e rabo, causando medo, espanto em você. Ele vai apresentar-se como um gentleman, como um cavalheiro, como alguém que quer o teu bem, como alguém que quer que você seja bem-aventurado. Ele não vai falando que ele é um monstro. Ele não vai falar que vai destruir você. Ele vai querer criar vínculos emocionais, espirituais com você, criar alianças. Então, qual era a intenção de Satanás para o rei Acabe? Confundi-lo com um novo estilo de vida, porque até então, Israel tinha paternidade espiritual, mas ali, a partir de uma aliança com o rei de Baal, o que vai acontecer? Com a aliança equivocada, culturas, hábitos e a religiosidade, vai trazer o que? Maldição para Israel. Acabe, ele tinha uma filha, uma mulher linda, segundo a Bíblia diz, mas ela era uma mulher devota, apaixonada por um principado chamado Baal. Você está aí ou não? Ela foi preparada a vida toda, e ela foi consagrada como sacerdotisa de Baal. Olha com quem Acabe vai se fazer uma aliança. Não é só uma aliança de reinos terrenos, é uma aliança no mundo espiritual. Trevas e luz estão fazendo aliança. Não tem como você misturar as duas coisas. Ou você é luz, ou você é trevas. Ou você está limpo, ou você está sujo. No mundo espiritual não existe neutralidade. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou as suas palavras e ações glorificam a Deus, ou elas glorificam ao mal. Uma mulher linda, aparentemente, mas consagrada, e quando ela chega em Israel, ela vem como rainha. Ela vem com, além de ser a rainha agora casada com Acabe, ela vem com um viés de uma aliança de autoridade. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, porque ela tem muito a ver com a realidade que nós temos vivido nesta nação. Essa nação fez alianças com pessoas equivocadas. Pessoas importantes da nação fizeram alianças com nações erradas. E quando você faz uma aliança com nações erradas, aquilo que é o principado que trabalha lá, começa a trabalhar também na outra esfera, no outro território, porque elas se juntam, elas se unem. Então quando essa Jezabel entra em Israel, ela faz uma aliança com a cidade, ela faz uma aliança com a nação. E quando Jezabel chega, ela percebe que a nação de Israel é dirigida por Deus e pela palavra. Ei, preste atenção. Até que Jezabel e o rei de Baal chegasse, Israel tinha uma aliança com Deus e com a palavra. Com quem? Você está entendendo, sim ou não? Até ali havia uma aliança de Israel com Deus e com a palavra. Então Jezabel chega, e quando ela percebe que Israel é dirigida por Deus e pela palavra, ela não vem apenas para entrar em Israel, para ser a rainha de Israel, ela vem para estabelecer aquilo que ela carrega. Você está aí ou não? Por quê? Porque você estabelece aquilo que você carrega. Sim ou não? É notório quando você entra na casa de uma pessoa que ela pratica feitiçaria, bruxaria, você já percebe que o ambiente é hostil. Ninguém falou mal de você, ninguém te xingou, ninguém te oprimiu, mas o próprio ambiente te oprime. Por quê? Porque as trevas te reconhecem. Eu tinha amizade com uma família lá no litoral de São Paulo, e nós tínhamos amizade assim de anos.
E eu sempre ia na casa deles e sabia que eles participavam de umbanda, de candomblé, e para mim, eu tinha uma amizade com eles, e para mim aquilo não fazia muita diferença. Mas um dia eu mudei para São Paulo, e um dia eu estava de folga, eu falei, vou lá na casa dos meus amigos, faz tempo que eu não os vejo. Quando eu cheguei, eu percebi que o ambiente já era hostil. Eu já estava caminhando pela fé, eu já estava caminhando num outro ambiente espiritual, e aí eu cheguei lá, como sempre, conversando com todo mundo, e de repente, o pai da casa falou assim, olha, a gente gosta muito de você, mas eu queria te pedir uma coisa, é que a gente está tentando fazer o trabalho e não está dando certo. E aí a entidade falou que você não é bem-vindo aqui mais. Opa! Eu não tinha nem falado para eles que eu era crente, eu não tinha falado para eles que eu tinha uma aliança com Jesus, mas o mundo espiritual reconheceu, e eu não fui mais bem-vindo naquele cenário. Você está aí ou não? E aí o que aconteceu? Eu saí por aquela porta e nunca mais voltei naquela casa. Você está aí ou não? Eram amigos de anos, mas a partir do momento em que eu sou amigo de um Deus, e alguém que é inimigo do Deus que eu sirvo, não tem lugar para mim lá dentro também mais. Aleluia! E às vezes nós ficamos tentando dar um jeitinho, Deus arranca alguém da nossa vida, e a gente insiste, não, mas essa pessoa tem que fazer parte. Existem pessoas que vão ter que descer em algumas estações da nossa vida, porque luz e trevas não combinam. Então Jezabel faz uma aliança com Acabe, rei de Israel. Ela sorrateiramente entra na nação, ela ganha a confiança da nação e começa a estabelecer aquilo que ela carregava, para estabelecer sobre Israel aquilo que ela acreditava e aquilo que ela adorava. Então ela percebe o que? Israel é conduzida pelo Deus de Israel e pela palavra. E o que ela vai querer fazer agora? Eu vou tirar Deus e a palavra e estabelecer o Deus de Baal nessa terra. Por quê? Porque ela carrega sobre ela uma identidade espiritual, uma autoridade espiritual que não é do Deus de Israel. Havia um desejo no coração de Jezabel de estabelecer em Israel o quê? Uma nova crença, uma nova identidade. Porque se ela fizesse isso, ela iria também conseguir tirar a identidade do povo. Porque quando você estabelece um novo princípio espiritual, você muda também a identidade espiritual. Então quando ela percebe que a nação de Israel está inclinada ao Deus Yahvé, o Deus verdadeiro, ela começa a eliminar, em primeiro lugar, os adoradores. Você está aí ou não? Ela começa a tirar, Acabe vai permitir que o seu reino vai sendo estabelecido para matar os profetas. Esse é um tempo em que os profetas foram perseguidos. Esse é um tempo em que o templo foi fechado. Esse é um tempo que a adoração era proibida. Porque se tem uma coisa que Satanás odeia, é a adoração. Uma coisa que o diabo detesta: verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Você está aí ou não? O que Jezabel faz? Ela elimina aqueles que adoravam a Deus, e Acabe permite, sendo o rei, e ele começa a ver com seus olhos e consente nisso, que Jezabel mandasse matar os profetas. E ela começa a fazer o que? Calar a voz profética. Você está aí ou não? E agora Israel não tinha mais profetas, Israel não tinha mais sacerdotes, Israel não tinha mais adoradores, o templo foi fechado, a adoração ao Deus Yahvé foi proibida. Israel começa a entrar aonde? Em decadência espiritual. Porque antes de uma casa entrar em uma falência natural, ela começa a entrar em falências espirituais. É por isso que o reino de Deus,
ele precisa vir em primeiro lugar, porque quando você tira a presença de Deus, quando você tira a palavra de Deus, meu irmão, Satanás vai começar a entrar para roubar, matar e destruir. Então Israel agora perde a voz profética, e agora entra em qual tempo? Um tempo da autorregulação, uma apatia profunda, um sincretismo religioso. Agora Israel está num sincretismo, ou seja, aqui pode adorar Deus, pode adorar Baal, pode adorar os postes ídolos. Aqui a gente faz uma oração a Deus, aí de noite a gente faz uma oração ao santo, está tudo certo. Sincretismo religioso. Deus não vai dar a glória dele para ninguém. Amém? O que está acontecendo agora em Israel? Cada um faz o que bem entende, o que dá na cabeça. Nós vivemos num tempo onde o sincretismo religioso, o cara é católico, daqui a pouco ele está lá na macumba. O cara é crente, mas está lendo horóscopo. Sincretismo religioso. O cara é crente, ao invés de ir para a palavra, o cara fica atrás de revelação, de revelamento. Deus fala por profecia, por revelação, sim, mas o verdadeiro profeta fala principalmente aquilo que você não gostaria de ouvir. O verdadeiro profeta, querido, ele estabelece correções, independente da tua posição, porque para Deus vale mais a tua alma. Nós vivemos num tempo desse sincretismo, e hoje podemos notar claramente nessa sociedade, uma sociedade que está virando de ponta cabeça. Estamos num tempo em que as pessoas não suportam mais a sã doutrina, elas não suportam mais o evangelho. Tem pessoas que você diz para ela, isso não está certo, e ela vai dizer para você assim, mas eu me sinto bem fazendo assim. Ela dá de ombros. Sim ou não? Ela fica inimiga tua. Eu tenho uns familiares que eu fiquei 8 anos sem poder pisar os pés lá, 8 anos sem eles falarem comigo. Eu estava na casa deles, e eles disseram, olha, você está aqui, mas hoje é o dia do nosso culto de mesa branca, então a gente vai fazer uma reunião aqui, tá bom? A gente vai chamar o tal do Kardec, a gente vai chamar o tal dos demônios lá que eles chamam, que eu não vou ficar citando aqui para não dar ibope para Satanás. E aí eu estou lá na sala, falei, eu vou ver televisão, vou deixar esse povo para lá. Aí o demônio que ia lá, passou na minha frente, e rindo na minha cara, e olhando para mim, zombando de mim. Aí ele passou e foi lá para a cozinha. Eu falei, tá bom, não estou na minha casa mesmo, não vou fazer nada. E aí ele está lá, vai incorporar numa pessoa da minha família, e aí ele vai incorporar e olha para a minha cara e ri. Irmão, aí eu levantei e eu acabei com o culto de Baal. Eu joguei a mesa no chão, eu quebrei tudo, irmão. E aí queriam me matar, pegaram uma faca, e estou dentro da casa irmão, o Júnior ficou doido, aí joga água benta nele. Eu acabei com a reunião de espiritismo lá. Você está entendendo? 8 anos, viraram a cara, não falaram, não sei nem porquê, irmão, ficar 8 anos sem falar comigo. 8 longos anos. Depois, obviamente, eu batizei praticamente todos eles nas águas do batismo, né? Que Deus é bom, e Ele é que vence a batalha. E às vezes parece demorado, mas Deus vai agir em teu favor, em favor da tua casa, da tua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, você e tua casa servirão ao Senhor, e nós veremos cada um joelhos dobrando e declarando, só o Senhor é Deus. Ele convence do juízo, da justiça e do pecado. Só que não é na sua hora. Amém? O que foi que aconteceu com Israel? Deus foi tirado daquela nação. Lá no livro de Tiago diz que Elias era um homem como eu e você, sujeito às mesmas realidades, paixões, dificuldades, ambientes. Esse era Elias. Ele olhou a realidade estabelecida e disse assim, eu não vou concordar com essa realidade. Não vou concordar. Você está aí ou não? Nosso problema é que nós estamos muito concordando com a realidade.
O país está virado de ponta cabeça. Vamos concordar, está tudo certo. Está tudo certo nada. Nós precisamos nos posicionar. Como? Fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer: levantar as mãos, orar, clamar, jejuar. E nós veremos a nação brasileira ser uma nação, como a palavra diz, uma nação profética, um ninho poderoso de avivamento, e Deus vai fazer algo poderoso. Ei, parece que não está acontecendo nada, mas Deus está se movimentando. Você está aí ou não? Eu não posso concordar com aquilo, Elias disse. Eu não posso fazer de conta que está tudo bem. Irmãos, preste bem atenção. Deus vai começar a derrubar homens e mulheres que estavam em posições de autoridade, em cidades, em nações. Deus vai começar a fazer uma revolução. Você está aí ou não? Eu e você não vamos fazer de conta que está tudo bem, querido. Nós não vamos fazer de conta que está tudo certo. Elias foi tomado pelo inconformismo espiritual. Ele olhou o cenário e falou: opa, tem algo muito errado aqui. Eu não posso ver a nação abandonando a Deus e não me importar. Amado, sabe o que está acontecendo com a igreja? A gente está vendo uma nação abandonando, virando as costas para Deus, e a gente está bem conformado. É assim mesmo nada. Um dia a Europa foi um berço do avivamento. Vai na França para você ver. Até as igrejas católicas viraram um lugar onde fazem raves dentro das igrejas. Lugares que foram palco de avivamento viraram bares, lugares de prostituição. Por quê? Porque alguém deixou como estava. Deus vai tomar essa nação numa unção de inconformismo. A unção de Elias, a unção de inconformismo vai tomar cada coração e vai nos incendiar com fogo vindo do alto. Elias observa a realidade e não se conforma, e ele vai liberar uma palavra. Conhecedor da palavra vai liberar uma palavra. Ei, preste atenção, você é conhecedor da palavra, então começa a liberar palavras. Começa a se posicionar diferente, com inconformismo. Glória a Deus. Nós moramos num bairro aqui na Várzea Grande, e aí direto, camarada ia lá na encruzilhada, que tinha uma encruzilhada assim, quase que na esquina de casa. Ia lá e fazia as macumbinhas. Ah, está fazendo macumbinha aqui? Não, aqui não. Peguei um pedaço de pau, óleo de unção. Pera aí, Satanás. Desfiz, meti o pau em tudo aquilo, expeli os demônios. Falei: demônio, você aqui não vai pisar mais nessa encruzilhada, porque esse cruzamento é de Jesus. Derramei óleo. Irmão, nós mudamos de lá, e é engraçado, nunca mais teve macumba lá. Você está entendendo? E aí nós temos que nos reposicionar. A gente está muito conformadinho. Ai, Satanás. Tem crente que morre de medo de demônio, irmão. Se o cara fala que é crente, ele não se preocupa não. O cara fala: sou macumbeiro. O crente até faz o sinal da cruz. Você não é crente não, pelo amor de Deus. Queridos, nós não podemos ver a nação abandonando a Deus e não nos importar. Eu e você não podemos ver famílias sendo destruídas pelas drogas, pela prostituição, e ficar de braço cruzado como se não tivesse acontecendo nada. E se fosse na tua família? Se fosse teu filho, tua filha? Ah, não, é que meu filho, minha filha está se mexendo com coisa errada. Mas é assim mesmo. Preste atenção. Toma seu lugar de governo naquela casa. Você é um sacerdote, você não é um banana não. Você está aí ou não? Não, não sou banana não. Então se posiciona. Você está aí ou não? Então esse homem simples está vendo uma nação sendo jogada no caos. E esse homem simples, de vida simples, começa a gerar um movimento espiritual naquele lugar. Ele é simples. Você não sabe a origem de Elias. Ele simplesmente aparece.
não vem de uma família sacerdotal, não tem nome de pai, não tem nome de mãe. Elias, ele aparece de repente do nada, mas ele aparece fazendo o que? Ele começa a fazer sinais e prodígios. Presta atenção, ninguém nem sabia quem era você. A partir dessa noite, você vai entrar no lugar, alguém vai falar, você é crente? Porque lá no seu trabalho, inclusive muitos aqui, são agentes secretos. Você nem fala que você é crente. Para orar, você faz oração do gato, para ninguém saber. Não, mas vai que trancado no banheiro para ninguém ouvir. Você está aí ou não? Irmão, não adianta. Outro dia eu fui com a bispa num lugar, e aí a gente viu algumas pessoas que estavam desviadas da fé, e aí a gente olhou e viu e falou assim, era notório que essa pessoa tinha sido crente. Ela se mistura com todo mundo, mas aí você olha e fala assim, está escondidinho aí, mas é crente, está fugindo de Jeová, mas é crente, está selado, não adianta. Você sabia que as macumbeiras vão no cemitério, quando alguém leva um cadáver, um crânio de um crente, e leva para dentro do terreiro, o demônio manda devolver? Manda devolver, sabe por quê? Porque até o nosso cadáver tem dono, irmão. O demônio fala assim, esse aqui não, porque esse aqui tem dono, e ele é filho do Pai das luzes, manda devolver. Você está aí ou não? O cadáver de Eliseu, estava lá exposto, um soldado caiu lá no cadáver, e o cara ressuscitou, irmão. Você está aí ou não? Olha a unção que essa gente carrega. Eu tive uma experiência tão bacana, eu era novo convertido, devia ter 1 mês de conversão, 2 meses no máximo, naquele fervor, irmão, que delícia. Jejuei o dia inteiro, porque eu ia ministrar uma palavra, e eu jejuei o dia todo. Eu falei, vou devolver só em casa quando eu voltar. Quando eu voltei, irmão, tinha uns jovens fumando uns beck, uns baseados lá no condomínio. Falei, vou fazer de conta que nem vi. Irmão, quando eu passei pelo jovem, falei, boa noite, aí pluf, todo mundo caiu endemoniado no chão. Falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Como é que pode estar boa noite, vocês estão cheios de demônios? Preste atenção, se o espírito da prostituição entrou na tua casa, se a maldição do vício entrou na tua casa, se o lesbianismo entrou na tua família, se o homossexualismo entrou na tua família, querido, exerça a autoridade, mas conserte tua vida primeiro. Elias observava a realidade, não se conforma, porque conhece o Deus de Israel, e libera uma palavra. Se Deus está vendo isso, se Deus é um Deus verdadeiro, e a palavra dele é verdadeira na terra, o céu vai se fechar, e não vai haver chuva, haverá juízo de Deus. Segundo a palavra de quem? De Elias. Porque juízo de Deus, querido, nesse tempo não é sentença para a morte, é para correção para a vida. Deus corrige o filho que ele ama. Juízo de Deus para crente, querido, é correção, para alinhamento, para você não ir para o inferno. Como filhos, sabemos que nosso Pai teve que nos corrigir para a vida e não para a morte. Toda correção bíblica é para a vida. Você está aí ou não? Meu pai e minha mãe me deram algumas tacas merecidas, mereceu. Meu pai e minha mãe não me deram facilidades, me deram tarefas, me deram responsabilidades e tarefas. Aleluia. Eu sou de uma geração do quichute. Não, ninguém conhece isso aqui não. Os sapatênis da época, da minha era, dos anos 80, quichute servia para tudo, irmão. Era sapatênis, quichute era para jogar bola, era para ir para a escola, quichute era freio de bicicleta, quichute era tudo, era para espantar o maligno de fora, que aí você tinha que colocar ele do lado de fora, porque o mau cheiro, o odor era terrível. Aí você deixava fora, irmão, praga alguma entrava na sua casa, porque a carniça era muito grande. Você está aí ou não?
Eu sou da geração do Quixute. Você está aí ou não? Eu usei Avanço, usei Rexona, Almíscar Selvagem. Você está aí ou não? Leite de rosa, toque de amor, sangue de Jesus tem poder. Chuta que é macumba. Aleluia. Alguém aqui usou esses mistérios? Sangue de Jesus tem poder na tua vida. Ainda bem que você é sobrevivente dessa guerra. Se você é da geração do Quixute e falar para o seu filho e mostrar para ele um Quixute, ele vai perguntar para você: que demônio é esse? Sim ou não? Rexona queimava seu braço, deixava seu braço queimado em carne viva, irmão. Girava uma bola redonda debaixo do braço, uma bola preta. Sangue de Jesus tem poder. E aí quando você levantava o braço, alguém pergunta: o que é isso? Rexona, a marca preta debaixo do braço. Hoje tem filhos que, se não der o que ele quer, ele faz birra, ele se joga no chão. Nós somos sobreviventes. Eu sou do tempo da Havaiana, que a gente colocava um prego e a gente corria, a gente tinha canela de fogo, a gente corria, irmão, passava o pé naquelas pedras e a criança saía pegando fogo. Não, é porque tem um prego embaixo. Você está aí ou não? Quem já teve um chinelo com prego embaixo para correr e não saltar, irmão? Oh, geração maravilhosa! Você brincava de futebol, irmão, tinha fogo ali, aquilo já era profético. Chutava a bola, saía fogo, o prego embaixo. Oh, mistério! Mas nós sobrevivemos. A luta não parou, a luta nos fortaleceu. É bem verdade, ainda temos que vencer algumas coisas, mas nós chegamos até aqui. Essa é uma geração diferenciada. Eu estava falando com um vizinho outro dia, ele disse: amigo, está difícil achar alguém para trabalhar. Não tem gente para trabalhar com madeira, não tem gente para trabalhar com cimento, não tem gente para trabalhar com tijolo, não tem gente para trabalhar em lugar nenhum. Se dá uma tarefa a mais, ele fala assim: eu não ganhei para isso. Uma geração mole e fraca, mas nós temos uma unção e nós vamos deixar no legado. Rebaixalabasúbias. Estamos muito equivocados nesse tempo. Vivemos uma realidade terrível. A igreja brasileira está alienada, desviada, ela está descomprometida. Queremos vir no culto para ser abençoado, para a nossa vida dar certo. Quem está aí? Ah, mas não tem pedreiro, querido. Na verdade, onde estão os homens que constroem altares ao Senhor? Não é sobre pedreiros, é sobre homens que edificam altares ao Senhor. Onde estão esses homens? Estamos vivendo uma realidade, se você contar aqui, tem mais mulheres do que homens. Onde estão os sacerdotes do Deus vivo? Rabaxerebaia. Nós precisamos entender que nós somos luz do mundo e sal da terra. Você é agente de milagre. Você está aí ou não? A mensagem que Elias prega não traz like, não traz seguidores para o Instagram. A mensagem de Elias que ele prega não gera agenda para ele. É uma mensagem dura e pesada. A mensagem que Elias prega coloca ele na lista negra de quem vai morrer no outro dia. Não, vamos dourar a palavra, porque vai que mais um sair da igreja. Uma geração fraca que não consegue ouvir a verdade. Ah, não, essa igreja bate demais, eu não aguento. Deixa eu manter o meu pecado aqui na minha vida. Ah, deixa eu manter o meu pecado aqui na minha cultura familiar. Você está aí ou não? Ah, mas eu não quero estar na lista negra de quem vai morrer amanhã, querido. Então você não serve para o evangelho genuíno. Porque o verdadeiro evangelho é um evangelho que você encomenda a sua cabeça. Não é evangelho de facilidades que a gente está vendo por aí. Pode tudo. Ah, não, importante
Eu ouvi um cara falar um negócio e eu falei assim: não, cara, não é possível. Cara, mas esse cara está tocando no mundo, mas esse cara está vivendo uma vida de prostituição. Não, mas é melhor ele aí do que ele no mundo. Mas ele já está no mundo. Só que ele está aí no mundo e está vindo contaminar o teu altar. Fogo estranho. E eu não vou compartilhar altar, querido, com alguém que está compartilhando a vida com a pornografia, com a maldição, com a droga, com a prostituição, com a pornografia. Eu não vou. Você está aí ou não? A pregação não pode apenas acariciar nossa alma. Uma mensagem tem que frustrar a nossa alma, fazer você converter e pensar: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida, da minha alma? O que eu estou fazendo do meu chamado? O que eu estou fazendo aqui? Nós temos que parar de entrar e sair na igreja para ser mais dos mesmos. Querido, eu não quero ser mais um no meio de uma multidão. Rebalabalaia. Me ligaram outro dia, já faz uns 3, 4 meses atrás, de uma facção dizendo o seguinte: sei quem você é, sei onde está a igreja, e a partir de agora nós vamos cobrar propina de vocês. Se não pagar, eu vou matar você. Então você pode matar, porque eu não vou pagar. Você está entendendo? Não, mas vou proteger você. Não, que me protege é o guarda de Sião, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sei onde você mora, para mim não importa, porque a minha verdadeira morada não é aqui. Eu tenho uma morada na eternidade, e você pode até tirar a minha alma, mas eu sei de uma coisa: eu tenho um lugar lá no paraíso. Vou orar por você agora. E comecei a orar, o cara começou a me xingar lá do outro lado: filho disso, filho daquilo outro, eu não quero saber de nada disso. Falei: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, o que eu tenho te dou a palavra de Deus. Vou desligar e vou ligar de novo. Ligou de novo: é você, demônio. Você está aí? Ligou de novo, irmão? Pelo menos faz 4 meses que não liga de novo. Sei quem você é, sei onde você mora, sei onde é a igreja. Você pode tirar a minha vida, mas você não pode tirar a minha salvação. Vou continuar pregando no mesmo lugar, no mesmo endereço, na mesma localidade. Não vou mudar de casa, não vou mudar de endereço. Sabe por quê? Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu não sou fugitivo. Já fugi de demônio, já fugi de um monte de coisa, mas eu não vou fugir mais. Rebalamanaia. Você está aí ou não? Eu não vim essa noite para te divertir, eu vim para trazer uma palavra que te confronta, e essa palavra não vai voltar vazia. Rebalassuricantalaia. Essa mensagem dele foi caótica, tão caótica que atinge o palácio, e ele é ameaçado de morte. Deus teve que interferir naquele processo e escondê-lo. O que chama a minha atenção é que Elias tem uma chamada, uma palavra, mas ele não tem uma Bíblia. Já parou para pensar nisso? Ele não tem um aplicativo com Bíblia, ele não frequenta culto, ele não tem Bíblia, mas ele está como? Sensível para ouvir o que Deus está dizendo. E Deus fala para ele assim: agora você vai para o ribeiro do Querite, e eu vou suprir, abençoar você e guardar você lá. Elias não tem Bíblia, ele não tem um conforto que temos com ar-condicionado. O capítulo 17, versículo 2, diz que veio a palavra do Senhor, assim como a palavra veio aqui hoje para a tua vida. Aleluia. Tem tangedor nessa casa? O que Deus está fazendo nesse processo com Elias, está estabelecendo um nível de comunicação, de relacionamento, de proximidade com ele, por meio da palavra. Elias passa a ser dirigido por uma palavra. Diga: eu quero ser dirigido por uma palavra. O que vai dirigir Elias do palácio
ao ribeiro de Querite é uma palavra. Deus vai tirar você de alguns lugares e colocar você aonde? Um lugar que vai ter proteção, um lugar que vai ter água fresca, um lugar que vai ter suprimento, um lugar que vai ter proteção, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que Elias tem? Uma palavra. O que Elias tem? Uma palavra que dá direção para ele. Não é só sobre uma palavra, isso é uma palavra que dá direção. Por que um irmão da direita, ou da esquerda, ou da frente e trás, um vive uma realidade, outro vive outra? Porque alguém pega a palavra como direção, e outro pega como mais uma palavra, como se fosse um pastor pregando, como se fosse mais um ministrando, querido. É a palavra de Deus. Deus só usa um homem, o homem é só o barro, mas quem dita o caminho, a direção é o Senhor. Então, a palavra diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Chegai-vos a quem? Chegai-vos a quem? Como é que a gente se achega a Deus? Por meio da palavra. Eu me achego a Deus por meio da palavra. Elias está no Querite por acaso? Não. Deus está esticando e construindo suas estruturas. Preste atenção. Deus está construindo e esticando as suas estruturas. Não sei o que você tem passado, não sei quais são as perseguições, não sei quais são as provas, lutas, mas eu sei de uma coisa: Deus está construindo algo novo em você, esticando e construindo as suas estruturas por meio da sua palavra. Onde Deus colocou Elias? No Querite. O que é Querite? Um filete de água. O que é um Querite? Um filete de água. É um filete de água que sai de onde? Do Rio Jordão. Deus, desse filete, Ele vai dizer para ele: bebe do filete. Agora Deus coloca ele no Querite, não de costa para o Jordão, mas de frente. Por quê? Porque Deus queria que Elias soubesse quem ele era, quando muitas águas passavam pelo Jordão, e quando poucas águas passavam por ele. Deus deixando claro para ele: quando as muitas águas passam, eu sou Deus, e quando só tem um filete de água, eu continuo sendo Deus. Quando algo grandioso acontece, eu sou Deus, mas quando só tem um filete da minha presença, eu continuo sendo Deus. Deus queria se revelar a Elias, mostrando para ele que, sendo pouca água ou sendo muita, ele é Deus, para cumprir a sua palavra e a sua promessa. Isso fala de caráter, isso fala de estruturação. É engraçado que às vezes tem gente que se alegra quando a bênção é para ele, mas ele se entristece quando a bênção é na vida do outro. Se tem alguém nessa igreja, eu e a bispa Lídia, se tem uma coisa que a gente se alegra, é quando a gente vê uma conquista de um irmão da igreja. Rapaz, a gente faz uma festa. Quando alguém fala assim: ó, construímos aqui uma área assim, meu irmão, a gente se alegra. Comprei um carro novo, glória a Deus. Uma moto nova, uma casa nova. Meu Deus, a gente se alegra. Mas tem gente que pensa assim: fulano chegou ontem, já está sendo abençoado, e eu estou aqui desse jeito. Avalia a tua vida, como é que ela está. Se o irmão chegou ontem, já está sendo abençoado, e você está aqui há 50 anos e não está, então alguma coisa está errada e não é com Deus. É ou não é? Você está aí ou não? A pergunta que se faz necessária nesta noite é: quem é você no Querite? Quando é você, quando só está o filetezinho de água? Porque a gente acha que Deus é Deus só quando está no Jordão. Olha, grande. Não, querido, Deus é Deus também no Querite. Ali não, só tem só um fiozinho de água, mas Deus é Deus. O fiozinho de água supriu aquele homem, dessedentou aquele homem por tempos e tempos.
naquele ambiente que parece que muita gente está voando e você está lá embaixo. Quem é você no querite? Tem momento, querido, que a gente está embaixo, mas Deus está ensinando alguma coisa para a gente. Está embaixo não é maldição, está embaixo é entender, Deus, o que está faltando em mim para eu chegar em cima? Porque é fácil Deus projetar alguém lá em cima, não é sobre colocar alguém lá em cima, é sobre quem você se torna quando você está no querite. Porque tem gente quando está na bonança, está agradecendo, está glorificando, está adorando, mas quando tem um filetezinho de água, começa a murmurar, começa a reclamar, começa a falar que a culpa é da igreja, que é da família, que é do marido, que é do esposo, que é do filho, que é do apóstolo, que é da bispa, é de todo mundo, menos ele. É ou não é verdade? Estava contando um testemunho para os irmãos, lá na casa do irmão Luiz, com a irmã Nazaré, a gente estava conversando e estava falando para eles, a gente cuidava de uma casa de recuperação, e o menino, eu saí de lá, da ministração, e eles foram jantar, e ó, lenha em cima de mim, lenha, comendo peixe. Aí um que estava falando mais mal, enganchou o espinho na garganta. Rapaz, veio aqui no culto, falou: pastor, pelo amor de Deus, o espinho não saiu. Eu falei: não, o que está acontecendo? Não, que a gente estava, o senhor ministrou lá e a gente desceu além do senhor, o senhor virou as costas, a gente malhou o senhor, falamos mal duro mesmo. Só que quando a gente estava falando mal, o espinho desceu e entalou na minha garganta até agora. Pastor, acredite ou não, mas Deus falou comigo: vai lá pedir perdão para o homem de Deus. Quando você pedir perdão, ele orar na tua cabeça, o espinho vai sair na hora. Falei: Deus falou isso comigo, você acredita? Acredito. Então vem aqui. Você já se arrependeu do seu mau caminho? Já? O senhor vai orar? Vou agora. Pus a mão na cabeça do irmão, falei: Senhor, nunca mais ele vai falar mal de ninguém, nem de pastor nenhum, nem de igreja nenhuma, Pai, em nome de Jesus, libera perdão na vida dele. Senhor, tira esse espinho agora da garganta desse homem. Ele falou: saiu, pastor. Agora você sai daqui e não peca nunca mais, tá bom? Vai falar mal dos outros, mas nunca mais, pelo amor de Deus. Não, minha boca, eu vou orar, irmão. Se vier comer peixe, cuidado. Brincadeira, daqui a pouco eu nasci, eu aposto amaldiçoou todo mundo. Foi isso que eu falei, não. Quem é você no querite? Naquele ambiente que parece que está gente voando e você está engateando. Quem é você no querite? Quando as coisas não estão acontecendo, não estão fluindo como você gostaria, quem é você no querite? Fulano está voando e eu estou engateando. Quem é você no querite? Querido, escute, Deus passa mais tempo preparando a gente do que manifestando e usando a gente. Deus demorou 40 anos, irmão, preparando Moisés, depois mais 40, meu Deus do céu, você está aí ou não? Deus passa mais tempo preparando a gente do que usando, e quando a gente está pronto, o Senhor fala assim: agora servo bom e fiel, vem para o repouso da minha glória. Senhor, mas eu queria fazer, não, acabou. Deus, o Senhor passou 40 anos me preparando, eu só preguei só 5 anos, chega, vai pregar mais não. Você está aí ou não? O Senhor está falando que eu vou morrer, todo mundo, se não for arrebatado vai morrer, é ou não é verdade? Outro dia um dos meus filhos falou: estou com a dor na perna. Vai morrer com a perna. Não vou não. Vai morrer com essa perna, não vai morrer sem ela, não é verdade? Então Elias está sendo abastecido de pão e carne, bebia água do querite, e aquela fonte se seca. Escute, o centro da vontade de Deus nem sempre é um lugar de delícias. O centro da vontade de Deus muitas vezes é lugar de perseguição. O centro da vontade de Deus muitas vezes é lugar de ser humilhado. O problema dessa geração é que é a geração do mimimi. Não, se falar a verdade, não, faz biquinho e Belém, nunca mais ficar de bem e vai embora da igreja. Você sabe, irmão, que hoje eu sinto um desafio enorme de ser pastor. Porque antigamente você confrontava alguém em amor,
por causa da alma dela, e a pessoa se arrependia do seu mau caminho, ela acertava o ponteiro, ela ajustava a sua vida, e ela continuava firme, crescia, e era uma grande bênção. Hoje, você chama o irmão para conversar, e fala que ele está errado. Como que eu estou errado? E já começa a dar cabeçada em você, começa já te dar coice. É uma loucura, irmão, porque ela pensa que a gente quer mandar nela. Não é sobre isso, é a geração do mimimi. Você está aí ou não? Nós somos confrontados diariamente por um Deus que nos ama. Deus passa mais tempo te preparando, Ele está preparando você. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida vai exigir tudo, vai custar tudo que você tem e é. Tem louvor que a gente nem deveria cantar. Tem louvor que fala assim: Senhor, eu vou entregar tudo, Senhor, me tira tudo. Você está pronto para Deus tirar tudo de você? O pneu do carro fura, você já começa a murmurar. Alguém manda você embora do emprego, você já começa a se lamentar. Aí alguém fala assim: Deus pode tirar tudo, vai, você está pronto? Eu quero ser como Jó. Como é que é? Vai. Até para adorar, você tem que prestar atenção no que você está adorando, irmão. Uma adoração é uma profecia. Aí você vai cantando qualquer coisa. Senhor, pode amassar o barro, pode. Vai. Você está pronto? Se Deus amassar o barro mesmo, se Deus quebrar o vaso mesmo, você está pronto? Você está pronto para Deus tirar de você tudo? Está pronto? É que eu só achei que a música era bonitinha. Vai. Músicas são declarações proféticas. Quando terminou o tempo do Querite, Deus leva ele para outro lugar sublime, a casa da viúva. Ele manda para Sarepta. Sarepta estava debaixo de guerra, o que mais tinha em Sarepta era a viúva, irmão. Como é que vai achar a viúva certa? É ou não é? A viúva vai te... Aí o que Elias pensa? Deve ser uma viúva rica, né? Quando ele encontra a viúva certa, a viúva não tem nem onde cair viva. Ela só tem água e um pouquinho para fazer um pouquinho de comida para ela e para o filho, e ela vai morrer. Não tem nem eira nem beira. Mas aí o que Elias fala? Faz para Deus. Faz para quem? Faz para quem? Escute, quando a viúva passa, ele pede água, ela diz: água é tudo que eu tenho. Aí Elias fala assim: mas eu quero a refeição também. Não, mas eu só tenho água. Não, você tem alguma coisa? Pensando bem, até que eu tenho mesmo. É só um pouquinho para mim e para o meu filho, comeremos e morreremos. Ela vai dizer: eu tenho uma última refeição, e depois dessa eu morro e meu filho morre. E o que Elias falou para a viúva? Serve primeiro Deus, que Deus vai servir você pela vida toda. Serve a Deus primeiro, e Deus te serve a vida toda. Às vezes Deus te pede algo pequenininho, e você diz não. Às vezes alguém te liga e fala assim: você pode? Não posso não. Querido, às vezes Deus só está esperando uma oportunidade para mudar uma vida toda, e você continua dizendo não posso, não dá, não é possível. Escute, Deus quer mudar cenários hoje, mas para isso, como é que está teu coração? Como é que você reage quando você está no Querite? Quando você põe Deus onde Ele quer estar, Deus te coloca onde você deseja estar. Alguém para ouvir essa palavra e receber nessa noite? Amados, depois de 3 anos, quantos anos? Depois de quantos anos? Elias volta para o palácio. Elias está voltando para a velha vida, está voltando para o lugar em que as pessoas querem ele morto. Ele fica no Querite, ele vai lá na viúva em Sarepta, depois ele vai voltar para onde? Para o palácio. Que lugar? O lugar que todo mundo não quer ele vivo, quer ele morto. Mas ele está lá porque ele é obediente. Como disse Esther: se perecer, pereci. Teria essa coragem? Teria coragem? Um dia o cara me ameaçou de morte,
Mas Deus, Ele tinha falado comigo assim: hoje lá na igreja alguém vai apontar uma arma na tua cabeça. Você iria, fala a verdade, você iria, diácono Eliseu? Você iria, diácono Luiz? Você iria, voltou isso? Se Deus fala assim: ó, hoje alguém vai apontar uma arma na tua cabeça. Aí eu cheguei na igreja, e o camarada foi lá com a arma mesmo, com duas ainda, porque se uma não der certo, ele já tinha a outra preparada. Ele aponta a arma na minha cabeça e fala assim: vou matar você. Ele estava enciumado com a mulher dele. Aí, querido, o que é que aconteceu? Eu disse: queridão, o negócio é o seguinte. Aí fui ministrando na vida dele, ministrando ele com a arma na minha cabeça. No final das contas, ele abaixou as armas, começou a chorar. Eu disse: cara, eu sei para onde eu vou. E você, vai para onde? Com a maior calma do mundo, irmãos. Só depois que eu tremi, quando acabou tudo, quando o homem foi embora, aí eu, meu Deus do céu, quase que eu morri. Você está aí ou não? Mas eu estou vivo aqui. Elias poderia dizer assim: ó, Deus, para lá não volto lá não, porque lá tem morte. Deus devolve Elias para o cenário, porque agora Elias está pronto. Elias está para aquilo que Deus tinha para fazer lá. Depois de quanto tempo? 3 anos para deixar um homem pronto. Tem pessoas que Deus tirou do cenário para habilitá-las. Tem coisas que não aconteceram ainda, porque Deus ainda está te habilitando, te consolidando, te construindo por dentro. Glória a Deus. Tem uma família que chegou aqui, começou a trabalhar, e eu chamei eles e falei assim: queridos, ó, não quero vocês trabalhando ainda não. Eu preciso ver Deus construindo algo dentro de vocês primeiro. Não quero que vocês façam nada por enquanto. Fiquem reservados, fiquem quietos, sejam tratados, sejam ministrados. E eles que já estavam se movimentando, pararam tudo, obedeceram, falaram: tá bom, apóstolo, vamos esperar o tempo de Deus. Por quê? Porque Deus se preocupa muito mais com quem você se torna, do que com aquilo que você faz. Deus quer que você faça depois que Ele construiu valores eternos dentro de você, depois que você descobriu quem você é. Porque para que ninguém faça nada por habilidade humana, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém diga: ah, eu fiz porque eu sou bom. Querido, bom é Deus. Elias poderia dizer: não, eu não vou porque lá tem morte, mas ele sabe que está preparado para aquilo que Deus tinha para fazer lá. Quando Deus te colocar num lugar em que você vai achar que vai morrer, o nome dele na tua vida vai ser glorificado. Tem lugares que parece que vão te achatar, que vão te matar, mas são lugares que Deus está preparando você para te colocar em lugares de honra. Deus sabe como nos forjar. Nos dias que parece que você está esquecido, é Deus te dando musculatura espiritual. Ah, mas ninguém me viu, ninguém me ligou. Deus está construindo musculatura espiritual. Deus está te habilitando, Deus está te dando visão, Deus está te dando estruturas espirituais. Porque quando você pisar naquele ambiente de novo, todo mundo vai perceber que você está revestido de graça, de sabedoria, de entendimento, de maturidade espiritual, de musculatura espiritual. Alguém vai olhar e vai olhar para fora e falar assim: por fora é a mesma coisa, mas se movimenta diferente, fala diferente, tem poder de Deus. Quando fala, tem poder que sai da boca como fogo. Deus está revestindo gente de poder, habilitando você neste tempo, querido, para uma nova realidade, para essa batalha, para esse processo. Deus não erra, em nossas dores tem um processo, na tua dor tem um processo. Certos sofrimentos na vida revelam a face de Deus na tua vida. Eu não sei por que Deus usa certos sofrimentos, mas tem sofrimentos que nos fazem chegar mais perto dele. Sim ou não? É no sofrimento que ele faz a presença dele ser mais presente. É quando você está mais fraco que você é mais forte. Porque aí você não depende mais de você. Você fala: cara, Deus, estou entregue. Eu não consigo mais.
Joguei a toalha, ó, Senhor, ó, para mim deu o meu batente. Para mim, Senhor, ó, deu no meu limite. Quando chega o teu limite, Deus age. Quando chega no teu sofrimento, Deus age. Diga comigo: na dor, Deus é glorificado. Porque você só é o que é porque passou pelo que passou. É ou não é? Às vezes você fala assim: ah, mas por que eu tive um pai desse, uma mãe? Por que eu fui abandonado? Por que eu não tive pai? Por que eu não tive mãe? Você só se tornou essa fortaleza, você só se tornou esse grande homem, essa grande mulher, porque passou pelo que passou. Senão você era um banana, um mimimi da vida, um não me toques. É ou não é? Você acha mesmo que Deus iria pegar José? Se ele colocasse José logo no palácio, o que José ia achar? Eu sou bom, eu sou o queridinho de Jacó, só estou aqui porque eu tenho um pai poderoso, só estou aqui porque eu sou o que sou. Mas Deus não vai revelar o processo para José, amado. Deus não vai revelar que vai ter prisão, que vai ter traição, que vai ter poço seco, que ele vai ser escravo, que ele vai ser preso. Deus não fala nada disso. Mas há uma profecia dizendo: vai haver um dia que você vai ser levantado. Não fala do processo, mas fala que um dia vai ser levantado, é ou não é? Quando Deus fala assim, vai levantar, eu falo assim: glória a Deus, tem processo. A gente só fique só com o que te dá esperança, tá bom? Porque quando estiver no filete do querite, Deus vai te dar estrutura. Se Deus tivesse falado que haveria traição, que haveria abandono, que haveria rejeição, que haveria cadeia, você acha que ele ia? Claro que não. Eu sou queridinho de Jacó, vou passar cadeia? Nada. Vou passar traição e abandono? Nada. Eu quero ficar aqui, debaixo das barbas de Jacó. Estou protegido, estou na túnica talar, está tudo certo por aqui, não tem sofrimento. Mas o sofrimento forjou aquele homem a ser o segundo homem mais importante do mundo da época, do mundo antigo. Você quer ser grande, mas você não quer passar processo. Ah, porque dói, está esse sofrimento. Tem momento que parece que a gente vai morrer, mas aquilo que não matou você te fortaleceu, é ou não é? Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela fornalha. E o que acontece quando você coloca um vaso no forno, irmão? Ele sai de lá, ó, às vezes ele cai e nem quebra. Mas pega um jarro que não passou no forno para você ver e joga no chão, quebra na hora. Mas quando passa pelo fogo, ele é fortalecido. Ei, preste atenção, Deus vai ser glorificado na tua luta. 3 anos depois, ele entrou no processo de ir no Carmelo encontrar Israel, e quando ele chega no Carmelo, ele libera uma palavra. Quem fez promessa de chuva? Foi Elias ou foi Deus? Deus. Versículo 1 do capítulo 18, foi Deus que disse: vou liberar chuva. Quem disse? Deus. O que Deus fala está estabelecido, sim ou não? Sim ou não? A Bíblia diz que nenhuma palavra dele cai por terra. Sejam todos homens mentirosos e Deus verdadeiro, ele vela em cumprir a sua palavra. Deus falou que haveria chuva? Sim. Se Deus disse, mas já faz 3 anos, mas Deus disse, vai acontecer. Elias chega no Carmelo, chama Acabe, chama Israel, chama os profetas de Baal, chama os profetas do poste ídolo e libera uma palavra. Porque aquele Baal, ele era o Deus da prosperidade, Deus do fogo. Ele era o Deus do quê? Da prosperidade, Deus do fogo. O que Israel não estava vivendo? Nem prosperidade. E aí Elias vai falar o quê? Vai cair o quê? O Deus que liberar o quê? Fogo. É o verdadeiro Deus. Baal é o Deus do fogo? Então clama para ele. Se ele liberar fogo do céu, ele é Deus. Mas se o Deus verdadeiro, o Deus Yahvé liberar fogo, então vocês todos vão reconhecer que ele é Deus. Desafio, irmão. É forte, não é? Quem foi que propôs isso? Foi Deus ou foi Elias? Foi Deus ou foi Elias? Foi Elias.
Deus não está propondo fogo, Deus está propondo chuva, é ou não é? Capítulo 18, versículo 1, Deus propôs fogo ou chuva? Quem foi que propôs fogo? Elias. Por quê? Porque ele está habilitado depois de 3 anos. Ele chega no Carmelo, eu fui lá no Carmelo, um lugar bacana, você vê Israel toda, você vê o mar Mediterrâneo, você vê o vale de Meguido ali embaixo. Eu fico imaginando, quando eu fui no Carmelo, eu fiquei pensando, cara, a visão que Elias tinha. Eu imagino Israel ali em cima, todo mundo ali em cima, e Elias chama todo mundo, e ele fala, vai, o Deus que liberar fogo, esse é o verdadeiro Deus. O que aconteceu nós sabemos. Os profetas fazem o ritual deles, eles se cortam com chicotes, eles se cortam com lanças, eles se cortam com facas, mas eles ficam uma manhã inteira. O que aconteceu? Nada. O que aconteceu? O que aconteceu? Baal, que era o deus do fogo, liberou fogo, sim ou não? Nenhum fogo, nenhuma faíscazinha, nada. Não tem resposta, não tem fogo e não tem nada. No capítulo 18, no versículo 30, vai dizer assim, ó: então Elias disse a todo o povo, a quem? A quem Elias disse? Ele diz assim, chegai-vos a mim. Ele traz a responsabilidade para quem? Para ele. E vai dizer assim, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Profeticamente, Elias está falando o seguinte, ó, o alinhamento espiritual, a presença de Deus vai voltar para essa nação de novo. Aleluia! A presença de Deus vai voltar. E ele começa a fazer um altar ali. Preste atenção. Elias congrega Israel, que está desviada, distante, dizendo assim, venham todos para cá. Tem muita gente afastada na fé, decepcionada com o evangelho, decepcionado com homens, mas ainda neste ano, Deus vai fazer uma obra lá na tua casa, lá na empresa que você trabalha, e Deus vai usar você para manifestar fogo, glória, presença lá. Eu não sei como Deus vai tratar a ferida que estava na tua alma, mas eu sei de uma coisa, Ele ainda é o Jeová Rafá, o Deus que sara. Os milagres que vão acontecer nesses últimos dias, não serão na igreja, serão lá na tua casa. Vocês vieram aqui nessa noite, sim ou não, amados? Você vai começar a rir de alegria, vai começar a celebrar vitórias, na tua família, no casamento, no ministério, vai haver alegria no arraial de Deus. Amado, o altar estava em ruína. O que Elias faz? 12 pedras, representando 12 portas, 12 tribos, 12 príncipes, 12 apóstolos. Elias começou a colocar as pedras no lugar. Tem muita pedra fora do lugar, que vai achar o seu lugar. Tem muita gente fora do lugar, Deus vai te colocar no lugar certo. Você vai ser um restaurador de altares em ruína lá, vai começar lá na tua casa, vai começar lá no teu trabalho. Deus vai começar a usar gente, onde altares estavam em ruínas, Deus vai levantar você para restaurar altares. Tem muita pedra fora do lugar, e Deus vai te dar o lugar certo. Eu vejo Deus entrando em lugares na tua vida, e colocando as coisas nos devidos lugares. Ei, preste atenção, vai haver ajustes na tua família, no teu ministério, no teu emocional, no teu espiritual. Cada pedra vai encontrar o seu devido lugar. Serão dias de grandes manifestações do poder de Deus lá na tua casa. Deus vai se manifestar em poder. Deus vai mostrar em sonhos aquilo que está errado.
aquilo que está fora de ordem, aquilo que está fora dos ambientes que Deus gostaria. Os altares em ruína das famílias serão restaurados. Tem gente que entrou aqui nessa noite com sentenças de morte, e Deus está levantando uma palavra, rasgando decretos de morte, te estabelecendo em vida, mas falando para você: corrige o teu caminho para eu alinhar o seu destino. Elias enche de águas o altar por dentro e por fora. Depois que ele coloca as pedras, ele coloca a lenha, ele coloca a oferta, ele escava o rego, e depois ele coloca a água por dentro e por fora do altar 4 vezes, porque naqueles dias não havia nada mais importante do que água. Então ele vai liberar muita água, porque ele sabe que Deus vai agir. Ele não só estabeleceu o altar, mas estabelece a primazia, estabelece a excelência, a prioridade. Elias passa anos orando, mas em 30 segundos ele vai fazer uma oração definitiva. Ele passa quanto tempo orando? Anos, mas em 30 segundos vai acontecer o milagre. Amados, não há espaço para outras estrelas na sua vida, na sua casa e nem nessa igreja, porque nós adoramos o sol da justiça, e Deus não vai dar a glória dele para ninguém. Deus não divide sua glória com ninguém. Amado, tudo de bom que estiver acontecendo na tua vida, não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom. Não é porque você pode, não é porque você tem influência. Essa noite, preste atenção, isso aqui é uma direção de Deus para a sua vida e para a minha vida. Deus está falando assim, ó: muita gente eu usei, e a glória ficou para ela, porque eu estava lá, aconteceu, porque eu cantei, aconteceu, porque eu preguei, aconteceu, porque eu fui, aconteceu. Deus falou para você hoje: a glória é minha, devolve para mim. Tem coisas que não aconteceu na tua vida, porque você atraiu a glória para você. Aí alguém fala: ó, como você é homem de Deus, e você aceitou o quê? Como se você fosse um deusinho. Deus está falando o que para você? Devolve a glória para mim nessa noite. Irmão, Deus foi muito específico comigo sobre isso aqui, uma chave: devolve a glória para mim. Se você adorou e aconteceu, a glória é minha. Se você pregou, aconteceu, a glória é minha. Se você orou, aconteceu, a glória é minha. Se você foi e visitou, alguma coisa aconteceu, também a glória é minha. Se você se manifestou e eu me manifestei, a glória também é minha. Se você evangelizou e alguém se converteu do mau caminho, a glória é minha, porque o Senhor falou: ó, tem muita gente que recebeu a glória que é minha e segurou a glória para si. Deus está falando para essa igreja: devolve a glória para mim nesta noite. Tudo é dele, tudo é para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não é porque eu oro bem, não é porque eu prego bem, não é porque eu canto bem, não é porque eu toco bem, não é porque eu visito bem, não é porque eu faço alguma coisa bem, é porque a glória é dele. Se você fica feliz porque Deus te usou, dá glória para ele. Se você cantou bem, dá glória para ele. Mas essa noite, devolva a glória para quem é de direito. Não porque eu fui lá e o demônio saiu. Não, saiu não é porque você chegou lá, não. Saiu por causa da glória que é dele, não é sua. Uou! Você está aí? Pode ficar feliz porque Deus te usa. Fique feliz que Deus te usa, mas devolve a glória para quem é de direito. Ou como eu cantei, a igreja chorou, a glória é dele ou é sua? Amém? O problema é que a gente fica muito entusiasmado, achando que a glória é nossa. O que João Batista disse? Que ele cresça e eu... Olha para o irmão e fala assim: diminua, irmão. Fala para alguém com coragem, fala: diminua, irmão, e Deus vai crescer através da tua vida. Se alguma coisa está acontecendo de boa na nossa vida, é porque tem tudo a ver com Ele. Você está aí ou não? Se Deus fez algo lindo, tem tudo a ver com Ele. Se Deus te deu uma boa voz, um bom talento, uma boa inteligência, tudo é dele.
tudo é dele. Se você tem habilidades especiais, tudo é dele. Eu sei. Essa igreja, se tem uma coisa que eu reconheço que essa igreja tem, é gente habilidosa, é gente inteligente, é gente de habilidade, é gente que transforma pouco em muito, é gente que pega nada e faz tudo. Eu sei, mas a glória você vai devolver para quem é de direito nessa noite. Sabe o que Deus me falou? Tem coisas travadas na tua vida porque você recebeu a glória que não é minha, não é sua, é de Deus. Você está aí ou não? Eu fui lá, eu fiz um atendimento e a pessoa saiu boa. A glória é sua, é dele. Não é porque eu estudei, tem diploma. A glória é de quem? É sua ou é de Deus? Amém ou não amém? Sua vida tem dono, querido. Diga para Deus nessa noite: Deus, a glória é tua, o louvor é teu, a honra é tua. E se as coisas estão dando certo na minha vida, é porque a sua bondade e a sua misericórdia me alcançaram. Eu tenho um dono, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Diga: eu sou de Deus, a minha casa é dele, ele é o dono da casa, ele é o dono da minha família, ele é o dono do meu casamento, dos meus filhos, dessa igreja. Amém. Levante as mãos e diga: a ele a honra, a glória e a adoração para sempre. Reconheça a glória de Deus. Faz assim, ó. O que a gente pensa quando a gente faz assim, ó? Vou receber. Não, é para você devolver o que não é seu. Faz assim. Devolve o que é de Deus. Fecha a mão e diga: Senhor, tudo que é teu, e eu vou ficar muito feliz se o Senhor me usar com poder e grande glória, mas eu nunca deixarei que isso influencie em minha vida. Eu vou diminuir para ver o Senhor crescer. Amém? Glória a Deus. Entregue a Ele o que é dele. Há um louvor que fala assim: a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Onde está o louvor da igreja?